Ser cristão não é seguir uma série de regras ou doutrinas. Você não vai se aproximar mais de Deus se você fizer X, Y, Z. E o amor de Deus por você também não é proporcional ao número de vezes que você vai na igreja naquela semana. As chances de Deus atender os seus pedidos também não vão ser maiores se você orar no alto de um monte ou de uma montanha, ou se você fizer uma liturgia ou um ritual. Isso não é ser seguidor de Cristo, isso é ser aderente de uma religião. Vamos ver o que Jesus diz. Em João capítulo 7, versículo 7, Jesus foi até Samaria, em um poço de água que já foi de Jacó, de Isaac e de Abraão. E lá ele guardou a chegada de uma mulher. A Bíblia nos conta que Jesus pediu um copo de água à mulher e ela achou estranho o judeu pedir água para uma samaritana, porque tradicionalmente os judeus detestavam os samaritanos e vice-versa. Na verdade, os judeus, quando eles viajavam da Judéia para a Galiléia, quando eles faziam essa peregrinação, ao invés de ele pegar uma linha reta, como aqui no mapa, né, que seria perfeitamente possível, viável e mais interessante, eles davam essa volta aqui, ó. Eles pegavam aqui e davam essa volta só para evitar aqui a Samária. Eles não queriam nada, não queriam papo, eles não queriam nem o risco de encontrar um samaritano, de ter que lidar com eles. E após Jesus, a gente vê nessa passagem que após Jesus explicar para a mulher sobre a água viva, né, ele disse que quem beber daquela água nunca mais sentirá sede, ela comentou: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus então declara: está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ele continua depois: está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vejam só, na religião as pessoas sobem montes e montanhas achando que Deus vai ouvir melhor as orações deles. Mas quem está em Cristo tem o Espírito Santo de Deus dentro de si e pode orar em qualquer lugar que vai ser escutado da mesma forma por Deus. Aquela mulher samaritana, por conta da condição social dela, ela era desquitada, ela já passou por 4 divórcios e ela morava já com o 5º homem que não era nem marido dela, ela só tinha juntado com ele. Então, ela, por conta dessa condição, ela caminhava uma distância do poço até a casa dela, da casa dela até o poço, né, e de volta. Ela fazia isso ao meio-dia, que era o horário ali mais quente do dia, para não ter que encontrar com as outras pessoas. Uma forma até dela se proteger das críticas, mas também de não ter que lidar com as pessoas que olhavam para ela torto, né? E mesmo assim, aquilo que ela carregava um jarro de barro, né, um jarro de argila, né, da cerâmica, né, que era como eles faziam lá na época, e ela voltava com esse jarro cheio d'água, né, uma coisa pesada até para uma mulher fazer. Agora, o que Jesus falou para ela naquele momento foi tão impactante, que você, para ter ideia disso, a gente tem que ler a Bíblia com cuidado, e eu passei várias vezes por essa passagem sem notar isso, mas em João, ele abriu o versículo 25 dessa passagem dizendo: então, deixando seu vaso, a mulher voltou à cidade. Olha só, ela deixou o vaso ali, naquele momento era a coisa mais importante da vida dela. Ela caminhou ali provavelmente horas debaixo de sol, ia caminhar de volta com aquela água para provavelmente cozinhar, para se limpar, para fazer as coisas que ela precisava fazer, né? E ela largou aquele vaso para trás e foi correndo para a cidade, porque ela queria contar para as pessoas, aquelas mesmas pessoas que não gostavam dela, que tratavam ela mal, ela queria contar para as pessoas que ela encontrou o Messias e que o Messias ele pregou para ela aquilo que ele falou para ela, ela poderia apagar todo o passado dela e crer nele e ela estava perdoada. Uma coisa que as pessoas vinham julgando ela há anos, Jesus ali em um momento mostrou para ela o que é o perdão de Cristo e perdoou. E ela queria compartilhar isso com as pessoas, mesmo as pessoas que não gostavam dela, ela queria compartilhar. Na religião, a pessoa, a gente diz que não, eu não vou me misturar com a pessoa do mundo, né? E na religião você não se mistura com a pessoa do mundo, porque Jesus disse que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Agora, ele não falou que era para a gente evitar as pessoas do mundo. Pelo contrário, o comando dele ali final era para você ir aos 4 cantos da terra pregar o evangelho. Não adianta, você não vai pregar o evangelho dentro da igreja somente. Na igreja o pessoal já ouviu a palavra, entendeu? Está ali porque é uma obrigação do cristão ir à igreja, né? A gente tem que ir à igreja aos domingos para agradecer a Deus, para louvar a Deus,
né? A Bíblia é clara em relação a isso. Mas a gente não precisa ir na Bíblia, na igreja 10 vezes na semana, entendeu? Você não precisa ir no culto o culto de libertação, o culto financeiro, o culto de qualquer o nome que você quiser dar, porque a Bíblia só existe um culto, é o culto a Deus. Nós vamos lá à igreja a cultuar a Deus, não é pedir dinheiro, não é pedir favores de Deus, a gente está indo ali para cultuar a Deus. A forma como a gente vive é a forma que a gente está compartilhando o Evangelho. Isso é o que a gente precisa fazer, isso que Jesus mandou. Em vez de você passar no bar ali e apontar o dedo lá, o cachaceiro e tal, bebendo e tal, vai pro inferno, tá perdido, por que você não vai lá, senta com ele, entendeu? Oferece um café, prega o Evangelho, de repente oferece para levar ele para casa, entendeu? Chegou o dia seguinte, vai lá de novo, bate um papo, como está melhor e tal, senta, prega. É isso que a gente tem que fazer, não é só ficar fechado ali num círculo, ficar fechado ali numa igreja e fazer como, por exemplo, no passado, nos Estados Unidos tinha os puritanos, que eles se fechavam ali entre eles e não se misturavam. Até hoje existem o povo Amish, que é um povo que ele usa uma Bíblia alemã, uma tradução alemã da Bíblia. Eles só vivem entre eles, eles andam de carroça, só a cavalo, eles não usam eletricidade, nenhum eletrodoméstico, porque eles acham que a forma de você estar conectado ali com Deus é viver como as pessoas viviam há 2000 anos atrás. E não é. A gente não precisa abrir mão, entendeu? A gente não precisa se desvencilhar de tudo que a modernidade trouxe, porque isso tudo veio através de Deus também. Deus capacita a gente para trazer essas coisas. A internet, a televisão, você não precisa abrir mão disso. Claro, você vai filtrar o que você consome, mas o principal é pregar a palavra. Esse é o comando de Deus. E Jesus disse, se você me ama, você vai obedecer os meus comandos. Qual que é o comando de Deus? É amar o próximo, né? Amar o seu vizinho como você ama a si mesmo e pregar o Evangelho. Se você ama o seu vizinho, se você ama o próximo, não tem nada melhor do que compartilhar o Evangelho com ele. Isso é que nós somos chamados para fazer.